Bom, vamos continuar então neste assunto. Agora eu convido para a nossa conversa o doutor Renato Ribeiro, especialista em Direito Político, doutor também pela USP. Doutor Renato, obrigada pela participação aqui no Poder Expresso. Estamos falando, sobre esse encerramento do julgamento dos recursos do Núcleo 1, dos réus do Núcleo 1, dessa tentativa de golpe, réus que foram condenados. Então, eu queria saber do senhor, com esse encerramento hoje, às 23 horas e 59 minutos, provavelmente segunda-feira já teremos o resultado, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Provavelmente na segunda-feira teremos o resultado, pensando que esse processo é um processo que foi já a exaustão, ou seja, as partes tiveram todo o direito de defesa, já apresentaram todas as manifestações que cabem à defesa, tivemos um longo julgamento com longos votos exibidos ao vivo por toda a imprensa e agora chega-se já na fase final, que é o julgamento dos embargos de declaração, e depois existiria ainda uma tentativa de embargos infringentes, só que como não houve uma maioria, uma divergência muito grande entre os ministros, somente um voto divergente, eu também entendo que esses embargos não seriam acolhidos, por mais que a defesa tentasse. Ou seja, é o final do processo e aí, a partir do final, inicia-se já a fase de execução da pena, a fase de cumprimento das penas que foram combinadas a cada um dos réus. Doutor, se fala também sobre o embargo dos embargos, que seriam embargos de declaração em cima dos embargos de declaração. Essa seria uma possibilidade? Essa seria sim uma possibilidade, mas o embargos dos embargos seria até um risco de levar uma multa processual por tentativa de alongar demasiadamente o processo, uma medida que nós chamamos tecnicamente como medida protelatória. Então, eu vejo até com uma certa cautela. Pode até ser que algum dos defensores dos réus, não só do ex-presidente, mas dos demais réus, tente essa medida, mas é uma medida que me parece que seria só para ganhar alguns dias, correndo o risco de, inclusive, levar uma multa devido a essa atividade. Então, eu acho que não é o caso, ganhar-se-iria poucos dias, então não é uma coisa que faz muito sentido. E os embargos infringentes, que falam que, como não teve a maioria dos votos, Luiz Fux votou contra essa denúncia, a aceitação dessa denúncia. Seria uma possibilidade, mas tem um entendimento do Supremo de que deveria ter pelo menos outro voto, dois votos, para que isso ocorra. Mas essa pode ser uma alegação, até mesmo por uma discussão entre os ministros, se cabe ou não, nesse caso especificamente? Então, pela jurisprudência, pelo aquilo que o Supremo Tribunal Federal tem colocado, só haveria o embargo infringente quando tem um placar mais apertado, não um placar elástico, como foi o caso. Então, seria necessário pelo menos mais um voto em favor dos réus, em favor inclusive do ex-presidente Bolsonaro, para conseguir efetivamente a possibilidade do embargo infringente ser avaliado com certa seriedade. Eu penso assim, eu sempre digo para os alunos, para todo mundo que me ouve, o papel aceita tudo, é evidente que a defesa pode tentar esse recurso, mas pela jurisprudência já consolidada do Supremo Tribunal Federal, evidentemente que aí não é o caso. Teve só um voto nessa turma favorável às pretensões dos réus. Então fica difícil se falar em embargo infringente. Eu sei que nós estamos aqui tratando do ex-presidente da República, tem repercussão e tudo mais, mas o que vale para os demais também tem que valer para o ex-presidente. Nesse caso, não é favorável a ele. Então, se segunda-feira a gente já tiver o resultado desse julgamento, pode ser que os Supremos ministros decidam que não terá novos recursos e aí sim já publicar o acórdão final, essa decisão final desse processo? Sim, é possível que aconteça isso, e também aí alguns dias virão até a certidão de trânsito em julgado. Quando que vem essa certidão? Quando formalmente no processo
Está escrito que existe o trânsito em julgado e, para quem está nos assistindo, significa que não cabem mais recursos, que aquilo ali está decidido e acabou. É o fim do processo e inicia-se, portanto, a fase de execução. Lembramos que muitas vezes já foi alvo de uma série de debates. O Supremo tem o entendimento de que a execução começa quando não há mais possibilidade de recursos, quando o processo termina. Então, seria justamente isso o caso. Acabou o processo, não há mais possibilidade de recursos. E, portanto, aí os réus condenados, não só o ex-presidente, mas todos os demais, começariam a cumprir as penas a partir das penas que foram aplicadas individualmente a cada um deles. Até porque o Supremo é a última instância, né? Não tem como recorrer a outro tribunal, por exemplo. Exatamente, essa é a grande discussão que se faz a respeito do foro por prerrogativa de função, ou muitas vezes chamado, vulgarmente chamado, de foro privilegiado. Ou seja, se discute um caso no Supremo Tribunal Federal. Se esse caso começasse na primeira instância, haveria todo um caminho recursal para Tribunal de Justiça, ou, em sendo a Justiça Federal, Tribunal Regional Federal, depois a possibilidade de recursos para o STJ e até mesmo ao STF, mas não foi o que aconteceu. Foi julgado diretamente no STF, inclusive um parlamentar dentro desse quadro de réus. Isso aconteceu também em outros julgamentos. Lembra lá no caso do Mensalão, foi direto no STF também. E, portanto, o que acontece nesse tipo de caso é que não há mais uma possibilidade de recursos, não há possibilidade de se levar a outra instância, porque a instância máxima da justiça brasileira já se manifestou sobre o caso, já proferiu seus votos, já tem acordo e, no caso, já tem condenação. Até chegar o momento da prisão, doutor, desses réus. Isso a gente fala o que ainda em novembro, hoje é dia 14 de novembro, podemos falar ainda até o final do mês, início de dezembro. Acontece ainda em 2025 pelo trâmite do processo que o senhor tem acompanhado e pela experiência do senhor? Olha, pela minha experiência e sabendo da toda a cautela do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que isso até o final do ano. Isso será a página virada até o final do ano. Então, nós já estamos em meados de novembro. Acredito que ao longo do mês de dezembro haverá essa certidão e, portanto, acredito que até o final do ano já se inicie o processo de cumprimento das penas para aqueles que foram condenados. Tem o Mauro Cid, que tem uma situação diversa, mas os demais que foram condenados, na medida das suas condenações, vai ser iniciado o processo de condenação, que é um processo específico, um processo que chama execução. Então, na execução da sentença é que começa todo o processo de as consequências, entre elas a prisão propriamente dita, né, que é o cerceamento do direito de ir e vir. E, doutor, muito se discute, né, e se fala a respeito do local onde o ex-presidente Jair Bolsonaro deve cumprir essa pena, pelo menos inicialmente. Por causa do quadro de saúde, sabemos que a defesa vai pedir para que ele cumpra a pena em prisão domiciliar, ele que já está preso em prisão domiciliar, mas por outro processo, né, mas que ele cumpra essa pena em regime domiciliar. Quais seriam as possibilidades, inicialmente, quando essa ação, execução da pena for deferida, ele vai inicialmente para um presídio? Quais seriam essas possibilidades? Esse tipo de avaliação, onde que o Jair Bolsonaro vai começar o cumprimento da pena, é algo que é feito pelo juízo de execução penal. E aí vai ter que ser feita uma avaliação se de fato ele está num estado de saúde realmente comprometedor, que ele possa ficar em prisão domiciliar. Então, isso é feito por meio de uma avaliação médica, uma coisa muito séria, não é simplesmente uma alegação. Há quem diga efetivamente que o ex-presidente está realmente numa situação muito difícil de saúde, e há outros que não, que dizem que ele está bem e, inclusive, o próprio filho quer que ele seja candidato à presidência da República. Então, são coisas incongruentes. Como é que alguém poderia ser candidato à presidência da República se não consegue nem ter condições de saúde para ir preso?
Isso quem vai dizer não sou eu, não é o partidário nem da esquerda, nem da direita, nem governista. Isso quem vai dizer é o Poder Judiciário, por meio de uma avaliação médica isenta, dizendo: olha, o ex-presidente ele está numa condição de saúde que merece estar preso sobre cuidados em regime domiciliar, ou ele, assim como a maior parte dos brasileiros que recebem esse tipo de condenação, pode sim ser encarcerado, assim como todos os demais brasileiros quando tem condenação. Muitos advogados, né, relacionam o caso dele, juristas, enfim, relacionam o caso dele com o ex-presidente Fernando Collor, que inicialmente foi para um presídio em Maceió e em seguida a defesa conseguiu, com laudos médicos, toda uma análise técnica, comprovar que ele necessitaria ficar em regime domiciliar. Deve seguir mais ou menos esse padrão? É possível que sim. A defesa vai ter que apresentar realmente, se for verdade, sob pena de fraude, a junta médica, os dados, os laudos médicos que comprovem que o ex-presidente está numa situação muito deteriorada da sua saúde. Só isso justificaria. Eu já vi casos que pessoas forjaram documentos e tiveram, inclusive, problemas adicionais com a justiça porque alegaram problemas de saúde para tentar a prisão domiciliar. Daí foi se ver e era tudo mentira, o sujeito até falsificou. Não acredito que vai ser o caso, muito longe disso, porque é um caso de ampla repercussão e, evidentemente, que o ex-presidente conta com defesas técnicas, com médicos que são absolutamente técnicos e vão dizer, assim como a própria justiça, se ele está numa condição de saúde que merece esse tipo de cuidado ou não. Mas isso quem vai dizer, eu volto, não é uma questão política. Isso quem vai dizer é efetivamente as pessoas ligadas ao tratamento de saúde do ex-presidente. Sim, doutor, temos agora uma notícia de última hora que eu passo aqui para vocês, porque os ministros da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, acabou de votar. Neste momento, acompanhou o relator Alexandre de Moraes para aceitar a denúncia contra o deputado Eduardo Bolsonaro e torná-lo réu na corte por coação no processo da tentativa de golpe de Estado. Flávio Dino acompanhou o relator, então agora Cristiano Zanin, e temos um placar de 3-0. O jogo tá mudando de cara. Cara nova é essa aqui. Só ganha quem joga, pai. Condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, morando nos Estados Unidos desde o início do ano, Eduardo também é acusado de articular sanções junto ao governo norte-americano contra o Brasil e autoridades nacionais. Moraes cita como exemplo, por exemplo, o tarifaço imposto por Donald Trump e a exportação, as exportações brasileiras, a suspensão de vistos e de representantes do poder público e, abre aspas, a aplicação dos efeitos da Lei Magnitsky a este ministro relator. Doutor Renato, temos então maioria formada nesse caso do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, o julgamento não termina, vai até o dia 25 de novembro, mas já é um cenário pronto, né? Já tem a maioria formada. É um cenário crítico para o deputado Eduardo Bolsonaro, porque ao ver da Procuradoria-Geral da República e também desses ministros que estão recebendo a denúncia, portanto, abrindo o caminho para um processo penal que pode gerar uma condenação, mas ele vai ter que se defender, etc. O que acontece aí é que, ao que parece, o deputado ele exagerou na tentativa de defender o seu pai, inclusive criando embaraços aos negócios brasileiros, trazendo dificuldades ao Poder Judiciário brasileiro, tentando interferir por meio de uma autoridade estrangeira em decisões da justiça brasileira, e isso é muito grave. O próprio executivo, Poder Executivo, presidente da República, governadores, não tem nenhuma ingerência sobre o Poder Judiciário.
Assim como o poder legislativo não tem essa ingerência, porque os poderes são independentes, não existe uma subordinação entre os poderes. Quanto mais nós poderíamos falar de uma autoridade estrangeira querendo, de alguma forma, no linguajar popular, dar um pitaco em relação às decisões judiciais brasileiras. Isso não pode acontecer, e se ele fez essa tentativa ao tentar constranger o poder judiciário, isso é considerado crime e terá que responder por essa prática. Então, inicia-se um processo agora contra o deputado. Esse processo pode gerar uma série de situações, condenações, inclusive a prisão, perda de mandato, uma série de complicações na vida dele. Mas foi uma escolha. O deputado está lá nos Estados Unidos já há bastante tempo e fazendo o que é público e notório, agindo contra interesses nacionais brasileiros. E o fato dele estar nos Estados Unidos impede essa responsabilização, doutor? Não impede. O que acontece, o ministro Alexandre de Moraes já tomou decisões nesse sentido, é que é público que ele tem conhecimento desse processo. O próprio Eduardo Bolsonaro já se manifestou sobre o processo, por isso ele foi citado por edital, não foi encontrado necessariamente no território nacional para receber a intimação, mas foi citado e ele vai ter que se manifestar no processo. Se ele não se manifestar, ele vai ter algum advogado, pode ser até nomeado pelo judiciário um defensor para que ele faça especificamente essa defesa, mas é um problema. A gente tem que entender que ele ainda que esteja no exterior, ele está no planeta Terra, ele tem como ser julgado, tem como ser condenado, e aí, um momento que ele sair do território estrangeiro, voltar ao território nacional, pode ser preso, ou então a própria autoridade estrangeira pode colaborar com o Brasil, passando os seus condenados, as pessoas que têm condenação criminal, os seus criminosos, para que cumpram pena ou no estrangeiro ou que cumpram no Brasil. Nós temos outros casos em que isso aconteceu. Nós temos, por exemplo, o ex-jogador Robinho, que foi condenado no estrangeiro e cumpre pena no Brasil. Nós temos a deputada Carla Zambelli, que foi condenada no Brasil e cumpre pena no estrangeiro. Então, isso não é uma impossibilidade. Pode ser que até o próprio governo atual dos Estados Unidos tenha algum tipo de divergência em relação a isso, mas isso também é um entendimento que o governo pode mudar. Pode mudar o entendimento, pode mudar o governo. Então é uma situação que fica muito difícil para o deputado, porque ele esticou demasiadamente a corda ao tentar, evidentemente, defender o seu pai. É lícito, é esperado que alguém faça a defesa do seu pai, isso é normal, só que sem constranger o poder judiciário, seja dentro do país, seja no exterior. O cenário, esse atual governo, por exemplo, e toda essa relação que pelo menos a gente acompanhou pelas redes sociais, né, o próprio deputado postando essa relação dele com o governo norte-americano pode dificultar essa penalidade, o cumprimento de possíveis penas se ocorrer? Olha, o governo norte-americano, ele, embora o presidente Trump já tenha dito que ele tem uma simpatia ao ex-presidente Bolsonaro, e isso é legítimo, isso é normal, isso é da política, o governo dos Estados Unidos, ele é historicamente conhecido por ser pragmático, seja qual for o partido, o presidente, mas existe um profissionalismo e um pragmatismo muito grande naquela nação. E isso é notório, isso todos conhecemos, até o cinema representa bem o pragmatismo das relações exteriores dos Estados Unidos. Ou seja, eu acredito que essa situação de animosidade, ela já está diminuindo e o Brasil tende a conseguir uma colaboração com os Estados Unidos, muito além de divergências ideológicas, de se esse presidente atual do Brasil discorda do presidente atual dos Estados Unidos em algum ponto e tudo mais. Isso é irrelevante para o pragmatismo das relações exteriores. E o Brasil tem pessoas muito qualificadas nas relações exteriores. Não é demais sempre lembrar que a própria ONU foi criada por um brasileiro.
E os Estados Unidos também tem um corpo diplomático extremamente eficiente e capacitado. Isso é do conhecimento geral. Então, essas questões pontuais, elas tendem a perder força no tempo. O tempo, o senhor da razão, vai fazer com que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos se normalizem. E aí, figuras pontuais como o deputado Eduardo Bolsonaro podem sofrer, sim, penalidades, inclusive, eventualmente, ser responsabilizado dentro do próprio território dos Estados Unidos. Essas negociações a respeito de tarifaço, muito se falou sobre química, o próprio presidente Lula chegou a falar em indústria petroquímica, o que rolou entre ele e Trump, né? Então, talvez essa reaproximação ou esse bom diálogo, pelo menos é o que aparenta estar retornando, né? Pode ser que isso interfira também no cenário do deputado Eduardo Bolsonaro. Sim, o presidente Trump, ele é um negociador. Ele sempre foi um homem de negócios, é um homem que é conhecido por ser um negociador. Se fez, inclusive, dessa forma. E ele é pragmático, ele não chegou aonde chegou, tanto nas relações empresariais dele, quanto nas relações políticas. Foi eleito presidente dos Estados Unidos, depois retorna à Casa Branca, se não fosse um homem de muita habilidade negocial. E também o presidente Lula tem essas características.